Você que participa da Roda da Prensa, que acompanha a gente semanalmente aqui no canal da Prensa de Babel, tanto no Facebook quanto no nosso canal no YouTube, e também acompanha as matérias do nosso site. Voltamos essa semana com mais um tema de relevância para a nossa região, em especial hoje para o município de Armação dos Búzios. Vamos conversar hoje com a procuradora do Ministério, Procuradora Pública do Trabalho, a doutora Sirlene Zimmermann, e vamos conversar sobre temas relacionados justamente às questões do servidor público no município de Armação dos Búzios. Muitos temas que envolvem a segurança pública, a saúde do trabalhador. E então eu quero já dar boa noite para a procuradora Sirlene. Boa noite, procuradora, tudo bem? Boa noite, Vitor. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Marcos. Boa noite, obrigada pelo convite. Estamos aí para conversar hoje sobre esse tema de tamanha relevância, a questão da saúde e segurança no trabalho, em que nós vamos entrar nessa discussão, mas muito se discute se aplicam-se essas normas, essas exigências, se esse direito, esse dever, ele também está no âmbito da administração pública ou se ele é restrito no âmbito privado. Então, vamos fazer um debate bem produtivo a respeito dessa temática, esclarecendo algumas dúvidas que eventualmente tenhamos a respeito desse tema tão relevante. Também recebemos aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Búzios, o Marcos Santos, que vai participar com a gente junto com a jornalista Maria Fernanda Quintela, para que podemos abordar o tema junto à procuradora Sirlene. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Vitor. Boa noite, para todos. Mais uma vez, vou agradecer a vocês por esse espaço aqui. Que Búzios, como eu digo, sempre digo nas outras lives que a gente participou, Búzios estava carente desse trabalho que vocês estão fazendo agora e, graças a Deus, agora a gente tem um trabalho de uma imprensa comprometida com as questões de grande relevância aqui para o município e para o serviço público, principalmente. Obrigado, Marcos. Maria Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Vitor? Tudo bom. Bem. Vamos começar, então, com as perguntas para a procuradora, são de relevância, realmente, muitas delas já foram até temas de matérias, né, Fernanda, aqui na Prensa de Babel, né? Sim, a gente está sempre acompanhando, porque a gente sabe a dificuldade que é a vida do servidor público daqui de Búzios, principalmente, né? A gente vê que são muitas as questões, né, Marcos? A gente acompanha isso diariamente e a gente viu com muita alegria, né, essas determinações agora, nessa última sentença, né, da Juíza do Trabalho, e que teve toda a participação do Ministério Público através dos inquéritos civis que foram feitos, né? E a gente queria ver com a senhora, assim, que a senhora destacasse para a gente, né, como é que foi todo esse caminho, porque a gente viu que os inquéritos começaram em 2015, né, e foram resolvidos agora. Por que é tão demorado? Por que é tão difícil, assim, essas conquistas do lado do trabalhador? Bem, quando a gente trata das questões de saúde e segurança do trabalho, a primeira coisa que a gente precisa realmente esclarecer, e que eu pontuei na minha primeira fala, é que esse é um direito de todos os trabalhadores. Se nós formos olhar a nossa Constituição, o direito a ter um ambiente de trabalho seguro e salubre, ele é assegurado a todos os trabalhadores, não importando o tipo de vínculo existente. O que na prática acontece é que, para a iniciativa privada, para aqueles trabalhadores que são vinculados por meio de CLT, nós temos as normas regulamentadoras expedidas de forma tripartite, com participação do governo, normalmente por parte dos auditores fiscais do trabalho, participação dos trabalhadores e participação de representação dos empregadores na formulação dessas normas regulamentadoras. O que vem a ser essas normas? É um detalhamento técnico das medidas de saúde e segurança que precisam ser implementadas no sentido de se assegurar esse direito que lá na Constituição está garantido, de se ter um ambiente de trabalho seguro e salubre. Na prática, o que acontece é que as administrações públicas, elas teriam a possibilidade de editarem regulamentações próprias para assegurar esse direito previsto na Constituição. Contudo, o que se vê na grande maioria dos municípios brasileiros é que eles não regulamentam normativa nenhuma e com esse propósito de omissão, de repente se mostra no sentido de que eles não precisam cumprir absolutamente nada. Se negam a cumprir as normas regulamentadoras e também não editam regulamentação alguma, de modo que acho que com isso não precisam cumprir norma nenhuma.
Contudo, não é dessa forma, não é essa omissão que dá um salvo-conduto para o município, para uma administração pública não cumprir norma nenhuma. Os deveres de saúde e segurança do trabalhador precisam ser cumpridos também para esses trabalhadores vinculados à administração pública, independentemente de serem concursados, serem contratados ou serem mesmo terceirizados. Porque quando a gente fala em meio ambiente do trabalho, a gente tem uma outra questão que é muito importante e que precisa ser pontuada. O meio ambiente do trabalho ele é indivisível. Então, muitas vezes, no mesmo ambiente, você pode ter um servidor concursado, um contratado temporário, um terceirizado, um autônomo, todos estão no mesmo ambiente. Se acontecer um acidente do trabalho, todos podem ser vítimas de igual forma. Então, a proteção do meio ambiente do trabalho, considerando que ele é indivisível, ela tem que ser una sempre, independentemente do tipo de vínculo existente desse trabalhador com quem está pagando essa prestação de serviços. Então, esse é o ponto inicial. Na prática, o que nós temos, diante dessa omissão de grande parte dos municípios, é justamente isso, é uma sensação de total abandono por parte dos servidores, no sentido de que não há cumprimento de realização de exames ocupacionais, quando da admissão, realização de exames periódicos, então não há acompanhamento das condições de saúde, não há uma adequada identificação dos riscos existentes no ambiente de trabalho, consequentemente não se implementam normas de proteção coletiva e nem mesmo, muitas vezes, o mais básico fornecimento de equipamentos de proteção individual. Esse cenário que nós vimos agora, nessa questão da pandemia, em que falta de EPIs virou notícia de jornal nacional, notícia, né, em todos os noticiários, na prática a gente já via no dia a dia e já era uma exigência cotidiana. Devendo se lembrar sempre que o EPI, ele é, de todas as normas de proteção, a última alternativa, porque as medidas de proteção coletiva, elas sempre deveriam e sempre devem preponderar. Se houver meios de eliminar ou de neutralizar o risco no ambiente de trabalho, isso deve ser priorizado antes de se pensar em entrega de equipamentos de proteção. Agora, vindo diretamente para essa ação contra o município de Armação dos Búzios. De fato, o inquérito a denúncia que deu causa a esse inquérito, que deu causa a toda essa situação, e que hoje nós tivemos uma sentença de procedência recentemente, ela se originou da falta de fornecimento de protetor solar aos guardas municipais. Você vê, a coisa mais simples, a falta de, assim, a mais básica das proteções não acontece, imagina as demais. Aí, claro, depois disso veio uma segunda denúncia, veio a questão de não realização de exames médicos periódicos, a não existência de médicos do trabalho, de engenheiros de segurança, o que caracteriza que não há essa preocupação efetivamente com essa questão da saúde e da segurança naquele ambiente. Nesses dois inquéritos que tramitaram no Ministério Público do Trabalho desde 2015, em um deles se chegou até numa fase em que o município chegou a dar alguma sinalização de que assinaria um termo de ajuste de conduta, que é aquele do fornecimento dos EPIs, especificamente para aqueles guardas marítimos e para os guardas municipais. Todavia, isso depois não foi levado adiante. Já no outro inquérito, em que se buscava uma implementação mais ampla dessas medidas de segurança, com realização do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o município sequer respondeu às notificações. Houve em mais de no mínimo 5 tentativas de notificação, inclusive notificações pessoais, em que o município simplesmente ignorava as requisições do Ministério Público do Trabalho. Com isso, em 2018, em setembro de 2018, houve o ajuizamento da ação civil pública. Eu estou aqui em Cabo Frio, que é a Procuradoria do Trabalho com abrangência em Búzios desde maio de 2018, então acabei assumindo esse inquérito que já estava em andamento, e diante desse cenário de total omissão e desinteresse evidente do município em regularizar a questão extrajudicialmente, houve então o ajuizamento dessa ação para que se buscasse a obrigação de fazer imposta pelo juízo, pela Justiça do Trabalho, no sentido de se garantir saúde e segurança a esses servidores. Eu queria fazer pode fazer só um detalhe, assim, porque eu vi que a sentença foi do dia 3 de agosto, e diz que a cada 15 dias, né, quinzenalmente, a prefeitura tem que apresentar um relatório já mostrando que está se encaminhando ali, que está realmente cumprindo algumas determinações já, né, porque ela tem 45 dias para cumprir parte e 90 para cumprir o restante. Mas ela, a cada 15 dias, já tem que emitir um relatório. Como foi no dia 3, nós já estamos
já passou bastante esses 15 dias. Então, assim, a prefeitura, a senhora tem conhecimento se ela está cumprindo essa parte, se ela já enviou algum relatório? Não, ela ainda não enviou nenhum relatório, inclusive a sentença previu que os relatórios fossem entregues diretamente ao Ministério Público do Trabalho, que faria o acompanhamento e noticiaria ao juízo as irregularidades constatadas ou o eventual não atendimento de medidas mínimas que pudessem evidenciar que, de fato, ao final desses prazos de 45 e 90 dias, as medidas seriam implementadas. Então, até agora, o município de Armação dos Búzios ainda não apresentou nenhum relatório. Todavia, apesar da sentença ser do dia 3, como os processos, as notificações, elas são eletrônicas, a lei processual prevê que a notificação, a confirmação da intimação, ela se dá depois de 10 dias corridos da intimação. Então, na realidade, mesmo que a intimação tenha saído no dia 3, o município tem até 10 dias para confirmar essa intimação, ou então ela se confirma automaticamente. Todavia, então isso seria até o dia 3, e a partir efetivamente da abertura do prazo, como os processos estariam, então, elas são esses 15 dias. Então, pensando que o município estaria, de fato, de boa fé, imagina-se que ainda vai haver esse cumprimento, ainda há um prazo aí para efetivação da entrega desse primeiro relatório. Perfeito. A minha pergunta era quando a procuradora falou que o que gerou o processo todo, a princípio, foi a falta de uma coisa simples, né? Foi a falta do protetor solar para os guardas. Eu queria perguntar ao Marcos, que é presidente do sindicato, como que ele pode dar o exemplo como um servidor público dessa sequência de cuidados que não são tomados pelo município em relação ao servidor, em relação à segurança do trabalho, em especial que coloca em risco a saúde do servidor público. Nós denunciamos aqui recentemente a questão da garagem municipal, que num estado extremamente precário e realmente colocando em risco a vida de quem fica naquele local, né? Mais uma vez, boa noite, né, Vitor? Eu gostaria de colocar sobre essa questão, a questão inicial também, a doutora Silene falou do protetor solar, né? Mas a gente chegou aqui em 2015, Vitor, e o nosso primeiro desafio foi nessa área de segurança do trabalhador, meio ambiente do trabalho, né? Já foi um aprendizado para a gente muito grande logo em 2015, quando nós assumimos aqui a direção do sindicato, da entidade, então ASFAB, né? Nós ainda tínhamos esse nome, ASFAB, e o nosso primeiro desafio foi justamente com os colegas da Guarda Marítima, que Búzios realizou um concurso em 2012 e com um efetivo significativo de membros desse cargo, né, de guardas marítimos, e, infelizmente, a administração, a Secretaria de Meio Ambiente, não estava preparada para receber esses servidores. Apesar do plano diretor e do Código Ambiental do município prever esses cargos, o município não estava preparado para receber esses servidores, né, no sentido de se ter uma estrutura devidamente definida, com atribuições, né, equipamentos de proteção para atividades que eles deveriam exercer, né, porque logo que eles chegaram, eles foram colocados para combater incêndio, né, e a gente tem vários registros fotográficos que nós encaminhamos para o Ministério Público, mostrando os guarda-parques do INEA com equipamentos, né, próprios para a atividade deles de combate a incêndio no Parque Estadual. Nós temos, inclusive, um registro do incêndio que teve ali próximo à entrada da Praia de Caravelas, que os guardas marítimos, né, os servidores do município, sem equipamento de proteção, e os guarda-parques trabalhando na mesma atividade com equipamentos de proteção, né, com a roupa adequada, com os equipamentos de combate a incêndio, mas, infelizmente, o município não estava preparado para receber esses servidores, esses novos servidores, né, da Guarda Marítima, né? E a gente encaminhou essa denúncia lá em 2015, em outubro de 2015, e, como a doutora Silene bem colocou, ao longo, no decorrer da tramitação desse inquérito, foram surgindo outras situações, como, por exemplo, a falta de colete para os guardas municipais, né, que atuavam junto com a Polícia Militar, fazendo operações junto com a Polícia Militar e sem proteção alguma, né? E algumas áreas aqui do município são áreas de risco, perigosas, de que os guardas municipais corriam também esse risco, né? Além de questões também que envolvem essas questões menores, como a doutora Silene colocou, né? Como o protetor solar,
que a gente também tem os guardas-vidas, né? Tem também os guardas municipais e os agentes comunitários de saúde, que atuam fazendo visita, né, domiciliares, os agentes de combate à endemia, que em pesquisa no site do Ministério Público do Trabalho nós verificamos também que já em anos anteriores também já houve denúncia por conta dos produtos químicos, né, que eles manuseiam na atividade deles, já houve outras denúncias também, mas, enfim, o município se emancipou lá em 95, né, 97 a gente começou o primeiro mandato do primeiro prefeito, e em 2006 a gente teve um novo regime, né? Os servidores começaram com o regime da CLT, né? Com algumas previsões, por exemplo, a questão da insalubridade dos servidores, o adicional de insalubridade que está sendo tanto falado na Câmara de Vereadores, mas que, conforme a doutora Silene mesmo colocou aí, há uma ausência de regulamentação dessas questões, né? E o município se vale muitas vezes dessa ausência de regulamentação para não conferir esses direitos básicos, né? E mesmo aqueles que não envolvem despesas, né, como adicional de salubridade, o município às vezes nega aos servidores. Então, essas questões básicas, como a questão da saúde do trabalhador e o acompanhamento, né, pela medicina do trabalho. Para vocês terem uma noção, o Búzios só tem hoje uma médica do trabalho, né, uma profissional de medicina do trabalho atuando no município, né? E essa servidora, a única servidora efetiva, está atualmente de licença. Então, há uma série de questões que eu acredito que com essa ação, com essa decisão judicial, acredito que venham a ser corrigidas, né? É um desafio que já vai cair no colo, né, do próximo prefeito, digamos assim, né? Já é um desafio para o próximo prefeito, que essa decisão saiu praticamente no ano eleitoral, um desafio para os próximos gestores. Então, já está aí um bom tema para a gente colocar para os próximos candidatos, né? E outra coisa que eu queria colocar, Vitor, que a doutora Silene colocou, referente às dificuldades de assinatura de termos de TAC, de negociação com o município, isso se dá muitas das vezes por conta de nós não termos uma procuradoria, na procuradoria do município, servidores de carreira, né? E, como vocês viram, ao longo dessa instabilidade política que a gente viveu, em 2019, né, final de 2018 e durante todo de 2019, uma troca sucessiva de procuradores, né? E isso é um problema muito sério, que já está sendo tratado pelo Tribunal de Contas do Estado também, né? E já houve uma representação da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, e o Tribunal de Contas acolheu essa denúncia, expedindo várias notificações aos municípios para correção dessas questões. Mas eu acho que ao longo do nosso debate aqui, da nossa discussão, eu acho que esses temas vão clareando melhor. Então, doutora, eu acho assim, por exemplo, a gente convive já há muitos anos com essa história da garagem aqui de Búzios, de ser nessa precariedade toda que é, né? O Marcos até esteve lá, passou momentos lá, né, Marcos, assim, que foi transferido para a garagem quando cassaram a sua licença sindical. Então, a gente entende, assim, a prefeitura, ela coloca isso de público como se ela tivesse reconhecidamente um local de castigo para o funcionário dela. Quando as coisas não estão funcionando bem, esse funcionário não é bem visto em algum setor, ele é enviado para esse setor da garagem para ser esquecido, e num ambiente que não tem banheiro, não tem água, o teto está caindo, está tudo lá muito esquisito, né? E, assim, recentemente também a gente acompanhou que algumas decisões saíram também para a garagem, não foi isso, Marcos? Eu queria acompanhar porque eu fiquei meio por fora. Eu sei que aconteceu, mas eu queria saber exatamente o que saiu em relação à garagem, porque é um lugar, assim, meio enigmático aqui na prefeitura. As coisas acontecem ali, a gente vê que o funcionário que está ali, ele sofre realmente, ele não tem segurança nenhuma, o teto desabando, sem condição nenhuma de trabalho, nem local para sentar, nem nada, e as pessoas continuam lá. Então, o que teve de decisão para essa área? Eu gostaria de atualizar. Essa pergunta é interessante, Fernanda, até a doutora Silene pode até complementar melhor, mas eu gostaria de colocar uma situação, né?
E a gente fez, né, encaminhou também. Eu falei para vocês da outra vez que foi até bom eu ter sido colocado lá, né, para ver coisas que às vezes a gente não consegue ver, porque vocês veem que até os próprios parlamentares do município estão sendo tolhidos na fiscalização que deve ser exercida por eles, né, conforme preconizado na própria legislação do município aqui, na lei orgânica do município. Mas, enfim, eu fui colocado lá, né, por conta dessa suspensão da licença sindical, e eu já tinha recebido um colega aqui da Guarda Municipal que tinha nos dado informação das condições daquele local, né? Mas a gente não tem como entrar nesses locais porque eles realmente limitam nossa entrada nesses locais, né? Por mais que a gente tenha algumas prerrogativas, né, previstas na legislação quanto a essa questão da representatividade, mas a gente sabe que aqui em Búzios é um laboratório para os operadores de direito, porque tudo é sempre difícil para quem quer exercer seus direitos aqui em Armação dos Búzios, né? Mas a gente encaminhou essa questão também lá da garagem para a doutora Silene, e assim, eu até fiz questão de deixar claro para a minha chefia lá, para quem devia obediência lá hierárquica naquele setor, que eu não tinha nada contra ele, mas as questões que eu, porventura, viesse a encaminhar aos órgãos competentes, que não era nada pessoal com ele. E que aí, inclusive, ele até questionou, né, o chefe chegou a me questionar se eu já tinha feito algo por aquele setor, né, pelas críticas que eu estava fazendo ao setor. Aí eu falei para ele, olha, eu fiz uma representação, a entidade fez uma representação quanto às condições do meio ambiente dos trabalhadores aqui do município, de todos os trabalhadores, né? Aí até a gente falou que foi em 2015 que a gente fez essa representação, e ele se mostrou um tanto descrente com as instituições, né? Fez um discurso de descrença em relação às instituições, mas eu fui e falei para ele, olha, eu creio que vai ter um resultado dessa ação, e não demorou muito, né? E a doutora Silene nos deu ciência dessa decisão e está aí, né? Eu acredito que a gente, tendo bastante otimismo de que essa decisão judicial já tem implicações, inclusive lá naquele local, né? Porque essa ação civil pública não está, a decisão nesta ação civil pública não está limitada a um setor específico, é todo o município, né? Todos os setores do município. Então, eu acredito que até aqueles problemas que estão lá acabam sendo, né, englobados por essa decisão judicial. Mas a doutora Silene nos deu ciência também, né? Até agradecer aqui a doutora Silene pela prontidão em expedir já uma notificação ao município para responder sobre aquela situação específica, e eles responderam, Fernanda e Vitor, com uma planta, né? Uma planta da nova garagem que eles pretendem construir em Sembraças, né? Se limitaram a dizer isso sem fornecer ao Ministério Público do Trabalho um cronograma para a solução desses problemas, né? Mas eu acredito que agora que com essa decisão a gente possa pegar tudo isso, né? Todos esses problemas, inclusive essa questão da pandemia, né? A gente está, enfim, desde que começou essa pandemia, a gente está muito preocupado com os colegas servidores. A todo momento a gente está recebendo reclamações dos colegas, né, porque ficam todos aflitos, vendo colegas falecerem, né? Agora a gente até perdeu uma colega recentemente, a Câmara fez essa informação também, né, que é uma pessoa aqui também do município. Enfim, então eu acredito que uma semente que foi plantada lá atrás, que às vezes as pessoas não deram tanto valor assim, às vezes a gente fica falando de segurança do trabalhador e as pessoas não dão muito crédito para a importância disso. E agora, na pandemia, está se mostrando a importância que tem esse tema, né? E aqui a gente já deixa, mais uma vez, nosso agradecimento pela atuação do Ministério Público do Trabalho, né? E essa decisão veio a calhar num momento muito importante, que é esse momento da pandemia. A senhora gostaria de comentar essa decisão, assim, como ela atinge também esse local lá específico da garagem, que é um lugar, assim, reconhecidamente sofrimento do servidor público de Búzios? Sim. Essa questão da garagem, ela foi nos noticiada também esse ano.
pelo sindicato, e independentemente da ação judicial que já tramitava com esse propósito de englobar todos os estabelecimentos, todas as unidades de trabalho do município de Armação dos Búzios, nós fizemos uma atuação imediata, ainda no âmbito de procedimento administrativo, com o propósito de efetivamente compelir o município a tomar uma atitude com relação a essa garagem. No momento que há uma situação de insegurança, de possibilidade iminente, né, de ocorrência de um acidente, a gente precisa tomar essa iniciativa imediata. O município nos informou, num primeiro momento, apenas de que já existia um projeto para a construção de uma nova garagem, mas não nos foi apresentado nenhum tipo de cronograma, motivo pelo qual fizemos uma nova notificação no sentido de que fosse apresentado esse cronograma para a execução dessa obra, cujo projeto foi apresentado, mas de imediato também fossem apresentadas as medidas adotadas para corrigir as irregularidades, porque até que uma obra fica pronta, ainda mais envolvendo o município, licitação e tudo isso, a gente não pode permitir que os servidores permaneçam naquelas condições irregulares e que podem, evidentemente, causar algum tipo de acidente com algum tipo de sequela em algum trabalhador. Então, também exigimos a implementação das medidas corretivas com relação à garagem onde ela está hoje implementada. Na sequência, foi apresentado a instauração de um procedimento administrativo, prevendo a contratação de serviços para a correção dessas irregularidades, só que também sem um cronograma de conclusão. Então, há um processo administrativo hoje aberto, eu tenho até o número dele, que é o 5.500/2020, para que o município tome essas atitudes, essas ações inerentes à necessidade de correção das irregularidades na garagem onde ela está situada hoje, independentemente, e isso possivelmente seja um desejo dos servidores, de que haja essa construção dessa nova garagem, desse novo local, que certamente vai garantir melhores condições de conforto e segurança para todos que atuam naquele local. Com relação a essas questões que o Marcos colocou, e que talvez seja interessante a gente fazer um acréscimo também, no âmbito judicial, evidentemente, quando nós ajuizamos a ACP, nós pedimos a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante de todo o cenário de irregularidades que existiam. Naquela oportunidade, o juiz entendeu que, sem a contestação do município, sem uma manifestação do município e sem a demonstração de que havia realmente algum perigo iminente para os trabalhadores, não era caso de se conceder a tutela de urgência. Então, não foi possível, naquele primeiro momento, termos essa coerção judicial. Independentemente disso, o município, na primeira audiência, chegou e pediu um prazo para que pudéssemos negociar um acordo. Isso foi em abril de 2019, pudéssemos negociar um acordo. Iniciou-se uma tentativa de acordo, só que o Marcos acompanhou bem essa situação, fizemos algumas audiências no Ministério Público do Trabalho aqui em Cabo Frio, mas a cada audiência eram procuradores novos, eram representantes novos do município, que um não sabia o que o outro tinha deixado. E mesmo quando quem voltava era alguém que já tinha comparecido numa outra oportunidade, não sabia o que tinha sido feito nesse meio tempo. Então, as informações acabavam sendo ocultadas de uma gestão para outra, e praticamente isso ocorreu a cada mês, essas mudanças de gestão, e isso, de fato, acabou impossibilitando que se chegasse num acordo. O mais longe que conseguimos chegar foi na apresentação de uma minuta de projeto de lei para a implementação dos adicionais de insalubridade, que é algo que nem foi foco principal dessa ação, porque ainda que, evidentemente, seja um direito adicional de insalubridade, o foco principal ele tem que ser sempre a neutralização, a redução dos riscos, de modo que o adicional não seja preciso. A gente não quer monetizar, não quer dar um preço para a saúde do trabalhador, para essa exposição a riscos. A gente quer que a questão do risco, de fato, seja neutralizada ou reduzida a níveis que sejam suportáveis para a saúde e para a integridade física do trabalhador. Então, realmente houve essa dificuldade, e essa ausência de continuidade no âmbito da procuradoria, a falta de procuradores concursados, acaba levando a essa situação que acaba realmente sendo dramática. Mesmo contestação, o município não chegou a apresentar contestação nessa CP. Agora, na fase final, na apresentação de memoriais, razões finais, o município chegou a alegar que, em função das trocas de gestão, teve dificuldade para implementar as solicitações, os pedidos, negou a incidência das NRs, mas, ao mesmo tempo, não trouxe nenhuma solução. Na prática, houve até mesmo uma confissão de que, de fato, tudo que estava sendo requerido, nada era feito, e algo precisava ser feito.
não por outro motivo. Quando da prolação da sentença, a magistrada, então, nessa fase, antecipou a tutela de urgência, deferiu a tutela de urgência para que, independentemente de recurso, houvesse a imediata implementação das medidas que foram deferidas. Doutora Sirlene, uma pergunta que é importante, e a gente chegou a publicar matéria sobre isso, é na questão onde a senhora pede que o município assegure o fornecimento e a reposição dos equipamentos de proteção individual. Nesse período da pandemia, nós recebemos muitas denúncias, assim como imprensa, de que esses equipamentos não estavam chegando para aqueles que estavam na linha de frente na área de saúde, que estavam ali justamente correndo mais risco em relação à contaminação do Covid-19, e nós chegamos a publicar algumas matérias sobre isso. Essa situação chegou a ser regularizada pelo município e em que caracterização fica o risco que esses profissionais estão correndo, que esse servidor público está correndo, caso o município não tenha tomado nenhuma atitude? Então, o fornecimento de equipamentos de proteção, ele é o mais básico dos direitos relativos à saúde e segurança. Então, se tratarmos de profissionais de saúde, é ainda mais básico. O fornecimento de máscaras, fornecimento de capas impermeáveis. Então, são questões, assim, extremamente básicas, você não pode nem imaginar que está faltando. A gente só chegou nesse estágio de caos durante a pandemia, porque, na realidade, sempre houve um desleixo com relação a essa temática. No dia a dia, isso já era desleixado. Não, por outro motivo, nós temos essa ACP e temos as CPs com relação a outros municípios também. E tivemos um caos no município do Rio de Janeiro, lá, inclusive, também chegou a fazer teve ações judiciais contra todos os hospitais municipais, teve um acordo lá gigantesco também envolvendo essa temática, mas não se chega num cenário de caos da noite para o dia. Não é porque a pandemia chegou, mas é porque nunca houve uma atenção cotidiana com relação a essa temática, algo que deveria ser rotineiro, algo que precisa ser planejado. O que é um programa de identificação de riscos e prevenção de riscos ambientais, que é o PPRA, uma das obrigações impostas nessa sentença? É que justamente se tenha conhecimento em todos os setores de trabalho, em todos os estabelecimentos onde há pessoas trabalhando, quais são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes que há naquele ambiente e se implemente medidas de proteção, de modo a evitar que esses riscos eles atinjam de alguma forma a saúde, a integridade física, psíquica ou até mesmo a vida dos trabalhadores que estão atuando naquele local. Então, é algo que precisa acontecer de modo contínuo. Durante a pandemia, essa falta dos equipamentos de proteção, ela nos traz uma preocupação maior, porque justamente há um enfrentamento de um vírus com altíssima transmissibilidade, a depender do volume de vírus a que o trabalhador está exposto, como no caso dos profissionais de saúde, a doença pode se apresentar de forma ainda mais grave e as consequências das sequelas podem ser ainda mais graves, inclusive levando esses profissionais à morte. E nesse cenário, a gente precisa lembrar também de algo que é inerente à questão da saúde e segurança no trabalho, que é o direito de recusa. O profissional, ele tem o direito de recusar a execução do serviço, ainda que que seja um profissional da saúde, porque isso muito se questiona, mas como assim? Ele não fez um juramento de que vai salvar a vida das pessoas? Sim, mas ele fez o juramento de salvar a vida das pessoas sem expor a sua própria vida. Então, ele não tem que fazer uma escolha de Sofia, ou eu salvo a vida desse paciente, ou eu salvo a minha vida. Porque, no fim das contas, podem morrer os dois, se não houver equipamentos de proteção adequados. Então, na prática, esse direito de recusa, ele acaba não sendo muito exercido, talvez por algum tipo de comprometimento maior por parte dos próprios profissionais, mas muitas vezes até por receio. Será que eu não vou ser demitida? Ou, dependendo da condição do vínculo, fica esse receio de não exercer esse direito de recusa, mas ele é inerente a essa condição. Nenhum profissional ele precisa expor a uma situação de risco à vida, de risco à sua integridade física, à sua saúde, em razão de falta de equipamentos de proteção, podendo se recusar a execução do serviço até que os equipamentos de proteção adequados eles sejam fornecidos a esses profissionais. Fernanda, antes da próxima pergunta, eu só queria chamar aqui, no meio da nossa live, nós sempre chamamos os apoiadores do nosso canal, porque esse é um canal de jornalismo profissional que funciona gratuitamente, e nós precisamos desses apoiadores para manter esse trabalho funcionando. Isso é rapidinho, é 1 minuto.
Então, esses foram nossos apoiadores. Esse é o canal Prensa de Babel. Ele funciona levando informação gratuita até você, mas para produzir esse conteúdo com jornalistas profissionais trabalhando diariamente, tem um custo. Então, você também pode ser um apoiador da prensa. Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que funciona aqui. Pode apoiar tanto como empresa como pessoa física, caso você se identifique com o trabalho que nós realizamos. Vamos dar continuidade aqui à entrevista que nós estamos fazendo com a doutora Sirlene, que é procuradora do trabalho, e nós estamos tratando diretamente sobre a questão do servidor público no município de Armação dos Búzios. Então, doutora, a senhora falou que o funcionário ele pode se recusar quando ele não tem o equipamento adequado, quando ele vê que a condição ali não está ideal para ele exercer o trabalho dele. Mas, assim, a gente tem visto como é que... Eu queria assim, que a senhora explicasse como é que o funcionário pode dizer não e ainda ter essas garantias de que ele não vai ser perseguido no ambiente de trabalho, de que ele não vai sofrer nenhuma retaliação, porque o que a gente vê em relação aos servidores de Búzios é que eles não podem dizer não. A gente tem assim, uma série de denúncias, inclusive, de pessoas que não querem nem aparecer, que morrem de medo de serem identificadas como sendo aquelas pessoas denunciantes de alguns fatos, como, por exemplo, os guardas municipais que estão nas barreiras atualmente. Eles estão adoecendo, eles não têm os equipamentos ainda, eles reclamam constantemente das condições que eles trabalham, eles estão largados no meio de uma avenida, eles não têm banheiro, eles não têm água, eles não têm acesso a nada, e eles têm muito medo de serem perseguidos ao se recusarem a fazer esse tipo de trabalho. Por quê? A retaliação para o lado deles, eles já conhecem, é colocá-los em ambientes perigosos, sozinhos, em horários também difíceis de se trabalhar sozinho. Então, tem relatos de guardas, mulheres, que são colocadas, às vezes, o dia inteiro debaixo do sol, num local difícil de trânsito, que não tem nem como sentar. Então, assim, a gente sabe que isso acontece, os relatos são muitos, a gente sabe o medo que esse pessoal sofre. Então, como garantir que eles podem dizer não e terem seus direitos, né, garantidos? Bem, nesse aspecto, quando a gente está tratando de municípios e servidores vinculados a regimes estatutários, a gente tem uma dificuldade, um entrave, pelo menos por parte do Ministério Público do Trabalho, porque a gente não atua, não tem atribuição para atuar nas temáticas envolvendo o contrato de trabalho especificamente desses trabalhadores. Então, a própria questão, por exemplo, do assédio moral, eventualmente sofrido por esses trabalhadores, se entende que ele tem que ser apurado por meio de um processo administrativo, eventual questão de improbidade administrativa, e que essas demandas elas estariam relacionadas ao Ministério Público do Estado, e as ações eventualmente decorrentes, elas precisam ser ajuizadas na Justiça Estadual. Então, hoje, por uma definição, por uma separação de atribuições feita pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público do Trabalho ele atua em todas as questões envolvendo o meio ambiente do trabalho, garantia de saúde e segurança nesse ambiente, justamente porque ele é um ambiente indivisível, mas não atua nas questões efetivamente do contrato de trabalho desses servidores estatutários ou com vínculos de contrato com a administração pública, contratos específicos. Isso, de todo modo, não impede que o trabalhador ele exerça o direito de recusa que nós falávamos anteriormente. O que, todavia, precisa se assegurar é que simplesmente ele também não exerce o direito de recusa, então não vou mais trabalhar e não vou mais fazer nada, o que poderia caracterizar, de repente, um desleixo por parte desse trabalhador. Ele só deixou de trabalhar porque não quis trabalhar, mas ele precisa buscar também as suas entidades representativas, como em Búzios, no caso, com a representação do sindicato, para que essas denúncias cheguem, evidentemente, aos órgãos de representação, para que o sindicato leve essas questões à Câmara de Vereadores, aos órgãos de fiscalização, às ouvidorias, porque aí se tem registros do que efetivamente está acontecendo. Não se trata de simplesmente um desleixo, o trabalhador que não quis fazer. Então, é uma situação realmente grave que precisa ser apontada. Então, o que eu oriento, no caso, para esses trabalhadores é justamente isso, que não simplesmente deixem de exercer, mas busquem realmente dar visibilidade ao que está acontecendo, para que tenham um respaldo se eventualmente venha a ter algum tipo de perseguição posterior, para evidenciar que não era algo
pessoal daquele trabalhador, mas algo que efetivamente vinha atingindo e atingia aquele grupo todo de servidores que estava atuando naquele local de trabalho. Procuradora, eu gostaria de perguntar também à senhora, relacionado aqui, eu vi na documentação que eu recebi, a questão da exigência de constituir de manter regular o funcionamento de uma comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho. Essa pergunta pode se estender ao Marcos também, porque eu acredito que é fundamental para que possa ter as garantias de que o servidor vá viver uma vida de segurança, tanto no ambiente de trabalho, o próprio que tem essa comissão que vai poder fiscalizar, regular e manter os direitos adquiridos do servidor e ter segurança no seu ambiente de trabalho. Acredito que não tem essa comissão ainda no município de Búzios e gostaria de saber de vocês se isso está perto de acontecer, se isso ainda é uma longa jornada ainda para que se concretize. A questão da constituição das CIPAs, das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, que podem até vir a ter outro nome, isso que é importante que se diga. O importante é que a finalidade dela seja cumprida. Hoje, CIPA é o que está constando na norma regulamentadora número 5, que nós aplicamos por analogia ao município, porque não tem uma regulamentação própria. O que na prática queremos é que haja essas comissões internas de prevenção de acidentes, que tenham por finalidade essa fiscalização dos ambientes de trabalho, a denúncia das irregularidades, o acompanhamento e a exigência do município para que efetivamente as irregularidades constatadas sejam corrigidas e as normas de saúde e segurança implementadas. Normalmente, os integrantes das CIPAs, eleitos pelos seus pares, pelos outros trabalhadores, eles têm estabilidade. Então, eles não poderiam ser demitidos desde a inscrição da sua candidatura até um ano após o final do mandato. Isso é justamente para resguardar esses trabalhadores de qualquer ingerência patronal, né, do empregador, no sentido, não, você não vai fazer nada porque senão eu vou te demitir. Então, a pessoa que é cipista, ou que integra essa comissão interna, ele tem essa garantia assegurada pela Constituição, isso está na Constituição, justamente para que ele tenha liberdade de atuação. Pode ser que o trabalhador individualmente não tenha, talvez, o potencial ou a segurança de dizer, eu me recuso a exercer essa atividade. Mas se ele tiver o apoio do cipista daquele local de trabalho, ele vai chamar o cipista vai dizer, não, ele não vai exercer, porque de fato é uma condição insegura, e isso já vai ser discutido, ou vamos chamar agora mesmo uma reunião extraordinária da CIPA para discutir essa questão. Então, hoje, a Armação dos Búzios não tem essa CIPA, pelo menos não foi evidenciado em nenhuma das notificações, não apresentaram nada nesse sentido no processo judicial, e como também alegaram que eles não tinham nem obrigação de constituir, porque sempre essa é a tentativa, a ANR não se aplica ao município. Sim, mas então eu não faço nada. Então, diante dessa alegação, certamente não há nada nesse sentido. Considerando a antecipação de tutela deferida na sentença, o prazo para a implementação dessas CIPAs ele é de 90 dias a partir da confirmação da intimação do município. Então, se imagina que aí, dentro desses próximos 90 dias, a gente tem um avanço bem significativo nesse cenário. Lembrando que em estabelecimentos em que a gente não tem um número mínimo de trabalhadores para a constituição dessa CIPA, tem que ter pelo menos um representante designado que vai responder à CIPA dos servidores. Então, sempre pelo menos um representante que tenha esse papel de fiscalização das condições de saúde e segurança e que tenha essa autonomia para atuar, enfrentando até mesmo, acho que a gente pode usar esse verbo, a administração pública municipal para que efetivamente as normas de saúde e segurança sejam cumpridas. Eu acredito que pode até evitar que o servidor passe pelo assédio que o Marcos citou aqui, né? Que quando ele teve, é um assédio que aconteceu. Ele foi tomar uma providência em relação ao ambiente de trabalho perigoso para todos os servidores que estavam ali e foi questionado de forma ali irregular por alguém que estava na chefia daquele espaço, pelo que o Marcos nos conta. Eu acredito que com a criação dessa CIPA, dessa comissão, isso evita que esse servidor fique intimidado e passe por esses assédios na hora de reivindicar os direitos, que é da categoria inteira, né? Que não é só daqueles que estão na garagem ali, como a gente está citando, a garagem virou aqui o símbolo dessa falta de cuidado com o servidor público de Búzios, né, Marcos? Vitor, esse tema, eu acho que de todas as obrigações que o Ministério Público, né, colocou na questão lá na petição inicial, a que eu mais valorizo aí seja a CIPA, né? Porque, como eu disse para vocês, às vezes tem locais da administração que nós, nem como conselheiros de saúde, às vezes conseguimos entrar, né? Que nós também temos assento
no Conselho Municipal de Saúde, que também, pela legislação do SUS, tem essa questão do direito de recusa, que a doutora Silene falou, né? Que pela doutrina também é tratado como greve ambiental. E a CIPA, eu creio que a CIPA, que também, né, apesar do município e a Procuradoria, que não tem servidores de carreira, ignoram a CIPA, ela está lá prevista, pelo menos invocando uma regulamentação no Estatuto dos Servidores, que é a Lei Complementar número 15 de 2007. Lá no seu artigo 189, o Estatuto invoca uma regulamentação para a criação dessas CIPAs, né? E nós, como entidade representativa, inclusive já, né, como a própria doutora Silene sugeriu, nós encaminhamos já essas sugestões para a Comissão de Seguridade da Câmara de Vereadores, que é a comissão específica para tratar de temas relacionados aos servidores municipais, né? As questões de saúde e dos servidores públicos municipais. Nós fizemos essa sugestão, mas, infelizmente, ainda não temos, da parte do Poder Executivo, qualquer iniciativa, né? Porque essa matéria seria uma matéria de competência do Poder Executivo, lógico. Se a comissão também provocar, né, nós acreditamos que talvez o município venha a providenciar essa questão. Mas agora, enfim, nós temos essa decisão judicial obrigando, de qualquer forma, o município terá de implantar essa questão da CIPA, né? E você colocou bem, né? Se tem uma questão que eu vejo assim como de grande avanço, é a atuação da CIPA nessa questão do assédio moral. Que nós, por mais que nós tenhamos uma lei municipal específica, né, até de autoria do vereador Messias, bem semelhante à lei estadual, uma lei que regulamenta essa questão da vedação, né, da prática do assédio moral na administração pública municipal, mas que até hoje eu não vi nenhum caso emblemático que servisse como de caráter pedagógico para outros, né, para outras chefias, para outros servidores que venham exercer, porque o assédio moral também não é só em linha descendente, tem descendente e ascendente, né, a prática do assédio moral, pode ser também dos subordinados para a chefia, da chefia para os seus subordinados, enfim, entre os próprios servidores, né? Então tem vários tipos de assédio moral. Mas, geralmente, o que mais ocorre é da chefia em relação aos seus subordinados. Mas eu, até hoje, não vi um caso emblemático aqui em Búzios que tenha sido aplicada essa lei municipal. Então, a CIPA, ela teria, além de ter esse acesso fácil aos setores para verificar os problemas que os servidores vivem, por exemplo, nós recebemos muita reclamação, por exemplo, de servidores que são remanejados sobre o manto da discricionariedade, né, do ato administrativo, remanejado como forma de perseguição, entendeu? Então, são questões que são difíceis de se fazer prova, né? E a gente sempre orienta os servidores, olha, se você está percebendo que está sofrendo assédio moral, mantenha um registro cronológico dos fatos, né, dos eventos, procure verificar as testemunhas que estão fazendo, as pessoas que estão verificando essas práticas, e mantenha um registro, porque se você não comprovar que a prática é reiterada, fica muito difícil de você provar o assédio moral. Então, com a CIPA, eu acredito que a CIPA seria um avanço muito grande, porque ela estaria até muito mais perto do que o próprio sindicato, a entidade representativa, no sentido de apurar mais rapidamente e estar mais próxima dos servidores, né? Inclusive pelas prerrogativas que o membro o CIPeiro tem, né? Como a própria doutora Silene colocou. Então, eu vejo que isso seria de grande valia, um grande avanço aqui para a gente, a implantação dessa CIPA, né? E agora, com essa decisão judicial, a gente fica mais tranquilo em relação a esse avanço. Ô, Marcos, você saberia dizer se aqui, em relação ao número de funcionários que tem a Prefeitura de Servidores, seria o que daria para fazer uma comissão? Seria isso? Você tem noção assim da quantidade mínima de... Inclusive, quando eu quero até aqui fazer um agradecimento a um dos colegas, né, que ajudou a fortalecer esse inquérito, um colega especial da saúde, não vou citar o nome dele, mas ele sabe, né, quem é, que ajudou a reforçar essa questão aí, né? Porque no começo o inquérito estava limitado só à Guarda Marítima, né? Estava limitado à Guarda Marítima, mas se a gente fosse calcular pela norma regulamentadora,
a obrigação de se implantar essa CIPRA para a Guarda Marítima específica deixaria até de existir pelo número de servidores, né? Mas como a doutora Silene colocou, pela decisão aí, vai ter que ter pelo menos um servidor, dependendo de como o município vai implantar, né? Vai implantar essa comissão. Agora, se for considerada a totalidade dos servidores, né, nós teríamos que ter uma comissão para cuidar dessa totalidade de servidores. Eu não sei como a administração poderia fazer isso, né? Se faria a criação da comissão por secretaria, qual seria a melhor forma de gerenciar essa questão. Mas eu creio que a doutora Silene pode acrescentar melhor referente a essa questão aí, mas eu confesso que eu também tenho minha dúvida quanto como a administração vai organizar essa questão da CIPA aí. Tá. Então, essa questão da organização da CIPA, ela também tem a ver com os riscos identificados para aquela atividade. Então, por exemplo, em unidades de saúde, os riscos eles são diferentes daqueles enfrentados em secretarias, por exemplo, em órgãos administrativos. Então, a definição da quantidade de representantes da CIPA, ela depende também da identificação dos riscos existentes naquela atividade. Então, em unidades de saúde, o número de cipistas ele vai ser diferente de unidades administrativas, ou de unidades como, por exemplo, essa envolvendo os guardas marítimos e os guardas municipais. Então, toda a questão da definição da estrutura das CIPAs, ela passa pela primeira identificação dos riscos existentes na atividade, e aí, a partir disso, pelo número de servidores lotados naquela unidade, tem umas tabelas na norma regulamentadora número 5, que indica ali quantos titulares e quantos suplentes precisam ter indicados pela administração ou então eleitos pelos pares. Então, tem que fazer a conjunção dessas duas questões, quantidade de trabalhadores naquela unidade e risco daquela unidade. E quanto maior o risco, maior é a quantidade de membros da CIPA que vai ter que ter, até porque as condições a serem fiscalizadas são mais complexas. Doutora, tem outro tema também que é colocado aqui, eu estou aproveitando para pegar todos os pontos que eu fui encontrando, porque acredito que isso realmente é o início de uma vitória para o servidor público de Búzios, porque o Marcos está relatando desde 2015, mas a gente, quem acompanha o município de Búzios sabe que existe sofrimento desse servidor em relação à sua segurança, e essa questão da onde ele é punido, hoje é a garagem, mas já foi a ponte da Marina, que não existe mais, para os guardas municipais, sempre tem um local onde você tem um jeito de colocar um lugar pior para colocar alguém que parece não estar colaborando com alguma coisa. Mas eu queria falar em relação a constituir e manter em funcionamento de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, porque também é algo muito importante essa questão da medicina do trabalho, né? Porque eu acho que é inexistente no município de Búzios, né, para o servidor público. De fato, também as questões do serviço de segurança e medicina do trabalho são inexistentes. Pela última informação que nós tínhamos recebido até do sindicato, nos autos do inquérito, é que a única médica do trabalho que tinha parece que estava deslocada ou estava de licença. Então, existia até uma médica do trabalho na estrutura do município, mas que sequer estava atuando. A gente precisa lembrar, e é importante que a gente faça referência aqui, ao trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Educação do município, que, diversamente dos outros setores, com a Secretaria da Educação, nós conseguimos firmar um termo de ajuste de conduta para correção das irregularidades nas escolas, ainda que não com a presteza que se desejaria, que seria ideal, mas aos poucos as correções elas vêm sendo implementadas, serviços de assessoria de segurança do trabalho foram contratados já, serviços para manutenção e implantação dos extintores de incêndio e dos serviços de emergência de combate a incêndio estão sendo implementados nas escolas. Então, aos poucos, essas medidas vêm sendo adotadas. Inclusive, hoje mesmo recebi laudos de 25 escolas dos municípios sobre as medidas que estão sendo adotadas, até, de certa forma, aproveitando essa ausência de aulas presenciais agora nesse período da pandemia, mas pelo menos deram alguma atenção para que as irregularidades existentes nessas unidades de ensino também fossem corrigidas. Mas esse cenário, ainda que tenha sido firmado o termo de ajuste de conduta com a Secretaria de Educação, o que de fato nós tínhamos é que não existia nenhum servidor especializado, técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho, de modo que
sempre que esses serviços são necessários para a expedição de laudos ou apontamento de medidas de correção, acaba tendo que se fazer algum tipo de certame, algum tipo de contratação, o que não é o ideal. O que a gente precisa realmente é ter um SESC, é um Serviço de Engenharia e Medicina do Trabalho do próprio município. Geralmente, os municípios, eles são os maiores empregadores dentro dos municípios, né? Imagina, então, sendo os maiores empregadores, é quem deveria dar o exemplo, justamente, de ter a disponibilidade desses serviços, justamente para as empresas que são menores terem como referência dentro dos seus municípios. E, na prática, a gente não vê isso. E pelo contrário, às vezes até em demandas mais simples, como, por exemplo, ter um representante na coordenação da saúde do trabalhador, na vigilância da saúde do trabalhador, que todos os municípios deveriam ter, Búzios é um dos que, eventualmente, está sem representante nenhum, ou quando está, é alguém indicado que fica por pouco tempo, aí quando o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Baixada Litorânea, que é o regional que está aqui em Cabo Frio, treina o servidor, daqui a pouco ele já não é mais o coordenador. Sem nem saber, ele já não é mais coordenador e não há continuidade nesse trabalho. Então, é uma referência, esse coordenador seria uma referência em vigilância de saúde do trabalhador, seja para servidores públicos, seja para iniciativa privada. Só que se não há continuidade do trabalho, ele não consegue conhecer as empresas, ele não consegue conhecer as atividades de maior risco ocupacional naquele ambiente e, consequentemente, não há um trabalho que efetivamente seja produtivo para fins de vigilância epidemiológica da saúde do trabalhador. Essas indenizações que foram colocadas aqui, na verdade, uma indenização, que seria por danos morais contínuos no valor de R$200 mil. Como funciona exatamente isso? Porque imagino que deve ser uma sequência de processos também que os servidores acabam fazendo contra o município devido a diversas sequelas que devem existir aí de segurança do trabalho. A gente já recebeu relatos também aqui na prensa de servidores com problemas também de saúde que foram desenvolvidos justamente pelo trabalho em condições inadequadas no município de Búzios. Na ação civil pública, a gente normalmente faz esse pedido de danos morais coletivos, que é uma indenização extrapatrimonial, mas ela reverte para a coletividade. Sempre o propósito, ele não é uma indenização específica. Então, não é o trabalhador A, B ou C que vai receber essa indenização. O dano moral coletivo, ele reverte de alguma forma para a comunidade lesada, de modo que se consiga, de alguma forma, reparar aqueles danos ocasionados. Nesse caso dessa sentença, essa indenização ela foi já fixada pelo juízo para ir para o Fundo de Direitos Difusos. O Ministério Público do Trabalho recorreu dessa decisão, assim como recorreu também do valor fixado a título de multa pelo descumprimento das obrigações, que foi de apenas R$10 mil por obrigação descumprida, sem qualquer tipo de reiteração, caso continuamente o município opte em descumprir a decisão. O Ministério Público do Trabalho entende que esse é um valor irrisório e que, por parte do município, ele poderia muito bem fazer o cálculo e dizer, não, para implementar tudo isso aqui, o meu custo vai ser 500 mil, mas para não fazer nada, a multa é de 60 mil, então não vou fazer nada. Então, o município não pode ter a alternativa de fazer esse cálculo e, por esse motivo, o valor da multa, ou melhor, a periodicidade dele, o valor também, porque nós tínhamos pedido 20 mil por mês por descumprimento, então, cada mês que continuasse descumprindo seriam 20 mil. Esse foi o pedido do Ministério Público do Trabalho. E o deferido foi apenas 10 mil por obrigação descumprida. Então, esse aspecto ele foi objeto de recurso pelo Ministério Público, assim como a questão da destinação da multa que havia sido fixada para esse Fundo de Direitos Difusos. Esse Fundo de Direitos Difusos ele é nacional, então o valor seria depositado para eles fazem um edital, mas poderia o valor pago pelo município de Búzios, esses 200 mil, vir a beneficiar algum projeto no Acre, por exemplo, ou no Rio Grande do Sul, por exemplo. E esse não é o propósito. Geralmente o que a gente pleiteia, e em regra tem tido êxito, é que a gente consiga reverter esses valores para algum projeto local, que normalmente é definido quando da época que o valor é depositado, algum projeto que possa vir a beneficiar a população local efetivamente. Então, esses dois aspectos foram objeto de recurso e esperamos conseguir a reversão deles no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. A participação, sindicalização do servidor público, Marcos, acaba sendo, enquanto não existe a CIPA, outro tipo de mecanismo, como a procuradora está colocando, para garantir esses direitos, acaba sendo um sindicato aonde o servidor acaba recorrendo. Como está a adesão dos servidores ao sindicato, a participação, e como que você pode orientar para que mais servidores busquem seus direitos através do associativismo, né? Se juntando no sindicato para poder
ter um ambiente mais seguro e onde justamente possa o servidor fazer sua própria função, a qual ele foi concursado, para a qual ele passou, algo que a gente não vê acontecendo também no município. Essa é uma interessante discussão essa também, Vitor. Como eu disse, eu estou aqui desde 2015, né? E a gente procurou, Vitor, ao longo desses anos, de todos esses anos, né? Eu entrei para a administração pública, né, em 2006 e tive as minhas experiências e, como eu já disse em outras lives que aqui pelo Prensa, né? Eu aprendi muito, né? Aprendi muito aqui no sindicato, aprendi também com o Ministério Público, o trabalho do Ministério Público, que eu admiro muito, o Ministério Público do Trabalho, né? E ao longo dessa nossa experiência aqui na entidade, né? A ASFAB foi fundada desde 2001 e ao longo desses anos a gente enfrentou vários desafios, né? Vários desafios aqui em relação à nossa representatividade. E a gente viu que, ao longo desses desafios, né, alguns colegas que lá atrás, né, foram, de certa forma, desacreditando, né, nos resultados, vendo que muitas das coisas que estavam previstas no Estatuto, que houve essa alteração de CLT para Estatuto em 2006, né, em 2007, não vieram a ser efetivadas. A gente, pelo menos na nossa análise que a gente faz, os servidores se tornaram um pouco descrentes, né, nas mudanças, nas transformações, e eu cheguei nesse contexto também, né, porque eu peguei um pouquinho da CLT e em 2006, 2007 houve essa alteração, né, e eu estive lá no Clube de Manguinhos e vendo a discussão, na época era o governo do Toninho Branco, né, o Antônio Carlos, né, o prefeito Antônio Carlos, e lá foi discutida essa alteração do regime estatutário que veio se mostrar até para a gente alguns desafios, né? Que prometeram mundos e fundos para a gente em relação ao regime estatutário, mas vários dispositivos ali desse estatuto não foram regulamentados, né? E um desses dispositivos, Vitor, inclusive, eu queria colocar aqui, a gente entrou, inclusive, com o mandado de segurança coletivo, que foi um dos temas que estão aí dentro dessa ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, né? Que é a questão da assistência médica, né? Do servidor ter esse direito de ter pelo menos o acompanhamento dos riscos, né, ocupacionais, né, do que ele está exercendo, né, da atividade que ele está exercendo. E um dos dispositivos do Estatuto, que é o artigo 175, ele fala da assistência médica aos servidores e seus dependentes, seus familiares. O Estatuto coloca assim, né? E a gente tentou ter essa assistência médica, né, mas o município negou essa assistência médica aos servidores, né? Em Cabo Frio, a gente tem lá o instituto próprio, né, dos servidores, que eu já ouvi excelentes relatos lá dos servidores em relação aos serviços prestados, serviços médicos, mas, infelizmente, aqui o município não tem esse olhar com o servidor, né, porque boa parte dos servidores que atuam aqui do município são de outros municípios e, às vezes, o município não quer dar essa assistência. Então, nós entramos com o mandado de segurança coletivo e conseguimos, no primeiro momento, uma liminar. Mas, infelizmente, em um momento posterior, o juiz aqui da comarca, da Justiça Comum, que, infelizmente, não tem uma atuação específica na área trabalhista, acabou revogando essa decisão, né? Enfim, mas agora, com essa decisão judicial, né, eu creio que essa questão vai ser mudada. Mas, voltando à sua pergunta, a gente sentiu, com essa mudança, com toda essa conjuntura política do país, um certo esfriamento dos servidores, né? A questão da reforma trabalhista, todo esse ataque aos sindicatos, né? Os sindicatos sendo atacados pelo país todo, tendo suas prerrogativas reduzidas por conta dessa questão da reforma trabalhista, do imposto sindical, do momento que você teria que ter também um acompanhamento dos sindicatos para fazer a rescisão contratual, que agora não tem mais essa obrigação. Então, tudo isso, de certa forma, foi construindo-se uma imagem, né, dos sindicatos Brasil afora, né? Infelizmente, a gente está vendo essa conjuntura. Mas a gente procura fazer o nosso trabalho aqui pelo sindicato, tenho doado todas as minhas forças, né? Inclusive
levando um pouco até isso, né? Coisa que a gente não deveria fazer mais, a gente acaba fazendo, levando até para dentro do nosso momento pessoal, essa luta, né? Porque a gente vive aqui também na cidade e, além de ser servidor, nós somos moradores da cidade, né? Nossos familiares são moradores da cidade, então nós queremos que esses serviços públicos funcionem também para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos. Então, a gente, às vezes, tem, de certa forma, uma certa incompreensão dos colegas em relação a alguns temas, porque, ao mesmo tempo que você é servidor, você também é cidadão que desfruta dos serviços, né? E tem familiares que desfrutam desses serviços. Mas, assim, nós temos aqui um número de servidores que reconhecem a atuação do sindicato, né? Graças a Deus, reconhece essa atuação, o papel histórico. Nós tivemos agora a nossa legitimidade questionada. É a primeira vez ao longo de todos esses anos de existência do município que a entidade representativa dos servidores é questionada em sua legitimidade, né, pelo atual governo, coisa que não aconteceu em momento nenhum, em nenhuma diretoria desta entidade da qual eu faço parte, né, que eu me filiei desde que eu entrei no concurso, eu me filiei aqui então às FAB, nunca essa entidade teve a sua representatividade questionada, e esse governo que está aí, infelizmente, veio a questionar. Nós também levamos isso ao conhecimento do Ministério Público, essa questão, né? A reforma trabalhista, como eu disse, trouxe algumas questões, algumas mudanças, algumas alterações, e também estão previstas aí, né, pelo andar da carruagem aí da conjuntura nacional, a gente vai ver que vai ter algumas alterações aí no sistema sindical aí no país. Mas, enfim, nós seguimos aqui, Vitor, cumprindo a nossa luta, nosso papel. Nosso mandato encerra agora em 2021, né? Vamos pegar também um pouquinho aí do próximo governo, mas eu acredito que a gente deu o nosso melhor, procuramos dar o nosso melhor aqui, e sabemos que as lutas são assim, né? Os avanços com muita dificuldade, com muito desafio. E eu até estava achando que demorou, Vitor, para eu ter esse ataque que eu sofri agora nesse ano de 2020. Ainda demorou para ter acontecido, porque todo esse trabalho que a gente desenvolveu batendo de frente, porque muitas das vezes não tem como você não bater de frente, né? Porque os servidores esperam uma resposta de você. Se você não fizer nada, o servidor vai dizer, você é um sindicato chapa branca. Mas aí acontece que aí o tiro acho que saiu errado, né? Que você acabou te colocando lá na garagem lá e você descobriu lá a situação Exato. Precária que seus colegas servidores vivem, né, naquela... E já é antigo isso, ninguém nunca tinha feito nada, né, Marcos? A gente está caminhando para o final. Fernanda, você tem alguma pergunta para a procuradora Sirlene ainda? Não, acho que era só realmente pedir a ela as considerações finais, né? O que mais ela gostaria de deixar aqui de mensagem para a gente, que foi bem positiva a nossa entrevista. Está fechado o microfone. Isso. Acontece sempre, né? Agradeço, então, mais uma vez o convite, a oportunidade de conversarmos sobre essa temática tão importante. Esperamos que, de fato, a partir dessa decisão, o município tome a consciência dessa necessidade de preservar a saúde, a segurança, a integridade física, psicológica dos seus servidores. Então, ao invés de direcionar forças a atacar servidores, a cometer assédio moral, acho que tem mesmo que dedicar forças àqueles que fazem o dia a dia da administração pública, que são esses servidores concursados, contratados, os terceirizados que estão nesses ambientes, para que, de fato, a gente tenha ambientes seguros, salubres, e que não tenha custos depois sendo deslocados para a saúde, porque esses servidores tiveram a sua integridade física, psicológica ameaçada de alguma forma em função do trabalho exercido em prol do seu município. Então, deixo essa mensagem final, agradeço e me mantenho à disposição. O Ministério Público do Trabalho, sempre à disposição dentro das temáticas de atribuição aqui na nossa região. Ótimo. Obrigado, doutora Sirlene, obrigado, Maria Fernanda, Marcos. Nós conversamos aqui, então, com a procuradora Sirlene Zimmermann, que é do Ministério Público do Trabalho, e com o Marcos Santos, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Armação dos Búzios. É um tema de grande relevância para o município, para você da região também, porque você compreende como funciona o sistema do trabalho dentro do setor público, e pedimos que você continue seguindo a prensa. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, e você pode colaborar para a manutenção desse projeto
através do telefone que está passando aqui embaixo na tela, e você pode saber como participar e colaborar para que esse projeto continue caminhando e chegando mais longe ainda. Então, até a próxima. Boa noite. Obrigado, Vitor.